Esta videoaula foi produzida pelos alunos da Universidade Federal de Alagoas, do Campo Sertão, do curso de Engenharia Civil, referente à disciplina Teoria das Estruturas 1, que vai tratar do software West Point Bridge Design. A participação dos discentes Alex Oliveira, Israel Lemos, Letícia Bezerra, Manuel Clemente, Micael Noronha, Rosivânia Ferreira e Samara Menezes, sob a orientação do docente professor Adeildo Amorim. West Point Bridge Design. West Point Bridge Design é uma ferramenta computacional que permite que você seja apresentado ao projeto de engenharia e que entenda como os engenheiros usam os computadores para a resolução de diversos problemas que ocorrem. E no caso, aqui vamos tratar de pontes. O West Point Bridge Design vem para dar uma introdução sobre como é importante a utilização de softwares, como já falei, né? Tratando mais de pontes, a utilização desses softwares no cotidiano, na vida dos engenheiros. Eles fazem parte da vida dos engenheiros agora, né? Que antigamente eles não tinham esse privilégio, tudo era feito manual e tinha que se ter uma imaginação e precisão nos cálculos para que não houvesse problemas futuros no projeto que foi feito, né? Então, ele é importante porque vai nos dar uma noção de como os engenheiros utilizam os programas super avançados para fazer dimensionamento e desenhos e diversos modelos de tanto pontes como edifícios, seja lá o que for. Só que o foco do West Point Bridge Design é em pontes. Então, em seguida, foi escolhido um modelo de uma ponte dos 7 modelos existentes no programa e foi feito as devidas iterações para que pudéssemos fazer simulações no programa de como ocorre na realidade, como uma estrutura é solicitada. Após abrirmos o programa, temos a seguinte interface. Nela, essa primeira caixa de diálogo nos traz dicas de como usar o programa. Vamos clicar em Close. Nesta outra janela, temos as seguintes opções: criar um novo projeto de ponte, carregar um exemplo já pré-definido e carregar um arquivo de projeto de ponte já salvo. No nosso caso, vamos criar um novo projeto. Clicando em OK. Prosseguindo, temos aqui para o projeto da ponte alguns requerimentos, dentre eles o vão e a elevação de 24 metros. Vamos aqui em Next. No segundo passo, temos aqui a questão sobre se somos participantes de uma competição. Nesse caso, vamos deixar em não e Next. Aqui vamos escolher a elevação do deck. Nessa elevação vamos deixar de 4 metros. Com relação à configuração do suporte, vamos deixar no suporte padrão, sem pier e sem cabos de ancoragem. Clicamos novamente em Next. Depois disso, nesse quarto passo, vamos escolher o material da plataforma e o carregamento. Com relação ao material, temos aqui dois tipos de materiais: o concreto de média resistência e o concreto de alta resistência. Vamos escolher o concreto de alta resistência. Quanto ao carregamento, temos o carregamento do tipo padrão e um carregamento de 480 kN.
centrado. Vamos escolher o carregamento de 480 kN. Novamente Next. Quanto ao modelo de ponte, vamos escolher a treliça Thrust Breadth. Next. Nesse quarto passo podemos escolher o design que a gente está fazendo e a identificação do projeto. Não vamos colocar alguns dados, vamos em Next, e aqui ele nos fala os passos a serem seguidos para que seja feito o projeto dessa ponte. Então vamos aqui em Finish. Então nesse momento temos aqui a interface do programa, onde é possível notar que nele temos aqui as barras de menu, as barras de ferramentas, a paleta de ferramentas, a prancheta de desenho. Temos aqui uma régua na horizontal que mede o vão livre, e temos aqui uma régua na vertical que mede a altura da ponte. Então, para iniciarmos a modelagem desse modelo estrutural, primeiro temos que inserir as juntas. Então vamos inserir aqui na parte de cima, nesses espaços, as juntas. Inserimos as 5 juntas no banzo superior. Quanto ao banzo inferior, as mesmas já vêm predefinidas, já inseridas. Então, quanto à inserção de juntas, já inserimos. Partindo agora para a inserção dos membros. Para inserir os membros, nós vamos aqui nessa ferramenta que pode construir os membros. Então, para construir os membros, nós escolhemos as propriedades deles. Então, como nessa barra aqui a gente tem as propriedades: o tipo de material, se é o aço carbono, uma liga metálica de alta resistência ou o aço temperado. Temos aqui uma propriedade se é uma barra sólida, um tubo oco, e temos aqui o valor da seção transversal desse elemento. Vamos deixar a seção transversal com o valor de 120 por 120. Ok. Após isso, nós vamos inserir os elementos na nossa treliça. Então vamos inserir primeiramente aqui na parte de baixo, no banzo inferior, e inserindo os elementos, podemos ver que aqui ao lado, nessa janela, temos uma lista dos elementos que estão sendo inseridos, com todas as características, e aqui a identificação, a enumeração deles. Então, depois de inserir no banzo inferior, vamos inserir no banzo superior. Ok. Depois de inserido esses elementos, temos aqui no total 10 elementos. Vamos inserir este outro elemento e este outro. Agora os elementos na vertical. Por fim, vamos inserir os elementos na diagonal. Com isso, temos a nossa ponte com todos os elementos nela preenchidos. Então, a partir desse modelo estrutural, podemos fazer o seguinte: podemos fazer um teste de carga para saber se essa ponte vai conseguir suportar as devidas solicitações. Então, a partir desse botão, podemos fazer a animação do teste de carga. Clicando nele, temos aqui um caminhão que vai passar sobre ela, e podemos notar que a mesma não suportou que essa carga passasse sobre ele. E vemos que este elemento aqui, ele acabou sofrendo uma deformação. Ele não suportou as solicitações. Com isso, vamos retornar a prancheta e podemos notar que o elemento
que foi representado na animação anterior, equivale ao elemento 11, e tanto o elemento 11 quanto o elemento 12, eles têm o fator da força de resistência à compressão, ele foi maior que 1. Esse fator, ele equivale à força de compressão exercida sobre esse elemento dividido pela sua resistência à compressão. Então, como ele é maior que 1, temos que modificá-lo para que o mesmo venha a suportar as suas devidas solicitações. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos selecionar os elementos 11 e 12 e vamos aumentar a seção transversal dele, incrementando assim que a seção transversal dele será agora de 130. Com isso, vamos fazer o teste de carga. Podemos notar que agora a nossa ponte acabou suportando esta carga passando sobre ela. Então vamos retornar novamente a prancheta. Agora, depois de visto que os elementos 11 e 12 conseguem suportar essas solicitações, vemos que, contudo, o coeficiente de compressão está em 1, ou seja, está no seu limite máximo. Então, o que nós vamos fazer com relação aos elementos que sofrem compressão é que nós vamos, como visto anteriormente, eles têm uma melhor desempenho se eles são da forma de tubo oco. Assim, nós iremos agora ordenar esses elementos de acordo com o coeficiente de forma decrescente. Vamos selecionar os elementos que estão sofrendo compressão. Então, selecionando os elementos que estão sofrendo compressão, são os elementos em que a compressão tem um valor e a tração é 0. Ou seja, os elementos 11, 12, 9, 8, 10 e 7. Esses elementos nós iremos mudar as propriedades dele. Então, vamos mudar de barra sólida para tubo oco. Após mudar essa propriedade desses elementos, vamos fazer o teste para ver como isso vai se suceder. Então, após fazer o teste, podemos notar que, sem a interferência da carga, a própria ponte não suportou seu peso. Então, com isso, vamos retornar novamente a prancheta e ver o que se sucedeu. Podemos ver que nos elementos de 9 a 10, que foram os elementos em que nós mudamos a seção transversal para tubo oco, eles têm um alto índice quanto à compressão. Então, o que nós podemos fazer agora, já que a seção transversal desses elementos, a compressão são somente de 120 ou 130, nós vamos aumentar esse valor para 190. Vamos ver se com 190 esse fator vai reduzir de 3 para que ele consiga suportar. Então, testando novamente, podemos ver que novamente ele não suportou nesse elemento aqui. Então, retornando novamente para a prancheta, vemos que aumentando para 190 não foi necessário. Contudo, esse fator não está tão grande quanto se comparado ao valor de 3. Então vamos aumentar mais um pouco a seção transversal para ver se ele vai conseguir suportar. Então, com 200, vamos ver se ele lá consegue suportar. Ok. Então, conseguiu suportar a carga que vai passando por ela. Contudo, em alguns pontos, no instante em que o caminhão fica bem vermelho os elementos que estão sofrendo compressão. Vamos retornar aqui para ver como está. Então, com isso, vemos que os fatores, os coeficientes dos elementos que sofrem
compressão estão próximos de 1, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Então, depois de fazer isso, nós vamos analisar os elementos que sofrem tanto tração quanto compressão. Então, vamos ver os elementos que sofrem tração e compressão. Os elementos que sofrem tração e compressão são os elementos 14, 16, 19, 20 e 15. Esses elementos têm coeficientes tanto para tração quanto para compressão. Então, o que nós vamos fazer com esses elementos é mudar a seção transversal dele de barra sólida para tubo. E vamos novamente testar. E isso vale lembrar que o valor referente ao custo da construção dessa ponte é reduzido a cada momento em que nós mudamos a seção transversal de barra sólida para tubo oco. Então vamos novamente testar. Então a carga está passando e a ponte conseguiu suportar essa carga passando sobre ela. Então com isso podemos ver que conseguimos com êxito reduzir o custo da construção dessa ponte, e vamos retornar para ver se é possível reduzir um pouco mais, tendo em vista a possibilidade dessa ponte suportar as cargas. Então, depois de mudar essa propriedade desses tubos, eles estão com a seção transversal do valor de 120. Como eles suportaram e o coeficiente não está tão próximo de 1, vamos reduzir a seção transversal para o anterior, que é 110. Então, após reduzir para 110, vamos testar para ver se eles suportam a carga. Assim, podemos ver que nesse elemento, assim como nos outros, a ponte não conseguiu suportar a carga. Então, retornando novamente, vemos que os tubos 14 e 16, eles têm o coeficiente de compressão maior que 1. Então, se está maior que 1, vamos selecionar esses coeficientes e vamos aumentar eles, retornando novamente para 120. E vamos testar para saber se a ponte vai conseguir suportar. Conseguimos que a ponte suportasse essa carga. Então vamos retornar novamente para algumas alterações. Depois de reduzirmos para 120, aumentarmos para 120, vamos ver os outros elementos que conseguiram suportar, que foram os elementos 19, 20 e 15. Esses elementos, nós vamos, como eles conseguiram suportar, vamos diminuir eles para 100 e vamos fazer o teste para ver se eles conseguem suportar a carga. Conseguiram suportar. Então vamos retornar novamente. Como eles conseguiram suportar, vamos testar se diminuirmos para 90 ele consegue suportar. Então diminuímos para 90 e a carga não foi suportada pela ponte. Então vamos retornar e colocar no coeficiente referente ao 19 e ao 20, que foram os dois elementos em que tiveram o coeficiente de compressão e de tensão maior que 1, vamos aumentar eles para o valor posterior, que é 100. Então vamos fazer uma nova iteração para ver se ela suporta. Ok, então a ponte conseguiu suportar novamente essa carga. Então, retornando novamente para a prancheta, temos que vamos fazer um teste com relação ao elemento 15. O elemento 15 ele está com a seção de 90, só que o seu coeficiente tanto de compressão e tração está bem baixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a sua seção para reduzir o custo, assim como também
ver se é possível reduzir o custo e manter a segurança. Então vamos reduzir esse valor para 55 e vamos fazer o teste. Então reduzimos o valor do meu para 55, ele está bem clarinho, não está sofrendo nenhuma solicitações e continuou da mesma forma, de cor clara, recebendo poucas solicitações. Então vamos retornar para ver a sua influência. Então, como ele conseguiu suportar com a seção transversal de 55, vamos diminuir um pouco mais. E o coeficiente também só foi de 0,15. Então vamos reduzir para 30. Então, reduzindo para 30, vamos testar. Vemos que aqui esse coeficiente, que é de esbeltez, ele ultrapassou os 300. E aqui ele já nos mostra uma cor diferente. Esse laranja nos quer dizer que isso não é uma atividade, um hábito legal a se fazer. Então vamos aumentar para 35 e fazer o teste para ver se o mesmo consegue suportar. Em 35 ele conseguiu suportar as solicitações. Então com isso vamos retornar novamente e vamos deixar esse elemento com 35. Então vamos partir agora para os elementos em que nós iremos analisar agora os elementos que sofrem somente tração. Então os elementos que sofrem tração nós podemos também organizar aqui. Os elementos que sofrem tração são aqueles em que o coeficiente de compressão é zero, eles só sofrem tração. Então vamos selecionar os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 18 e 21. E vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esse valor da seção transversal. Vamos reduzir esse valor de 120 para 100 e vamos fazer um novo teste. Reduzindo esses valores de 120 para 100, notamos que a ponte conseguiu suportar essa carga. Então, retornando lá a prancheta, como 100 ele conseguiu suportar, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir um pouco mais para 80. Então reduzindo para 80, vamos testar novamente. Reduzido para 80, podemos notar que esses elementos têm as solicitações maiores, enquanto esses outros elementos a solicitação não é tanto. Então vamos voltar para ver como isso está acontecendo. Então, como 80 foi possível e ainda não está tão próximo de 1 alguns coeficientes de tração, vamos reduzir um pouco mais para 75 e vamos fazer o teste de carga. Então reduzimos para 75 e ela ainda continuou suportando. Então vamos retornar novamente e reduzi-lo para 70. Então reduzindo para 70, nós vamos testar de novo. Possivelmente ele não vai suportar. Então notamos que a ponte não suportou a carga e que o elemento de tração houve ruptura nele. Então vemos aqui que os elementos 3 e 4, o coeficiente de tração foi maior que 1. Então com esses elementos 3 e 4, como o coeficiente foi próximo de 1, nós vamos aumentar a sua seção para 75 e vamos testar novamente. Pronto. Então testamos e vemos que esses dois elementos, o 3 e o 4, que anteriormente
tinham sido foram ruptos, eles suportaram. Então, retornando novamente, os elementos 3 e 4 nós iremos deixar com essa seção transversal de 75. Então, quanto aos outros, que foram os elementos 1, 2, 5, 6, 13, 17, 18 e 21, que estão com 70 e eles conseguiram suportar, nós vamos reduzir a seção transversal deles para 65 e vamos testar. Como notamos aqui que o coeficiente referente à esbelteza foi maior que 300, então nos elementos 18 e 21 os mesmos não indicado que fique com esse valor. Então vamos aumentar para 70 e vamos testar. Então podemos notar que conseguiu suportar, e vale ressaltar que atualmente o nosso valor do custo da construção está de 181.687,51 dólares. Vamos retornar a prancheta e, como os elementos 18 e 21 ficaram com 70, nós vamos agora, já que eles suportaram tanto os elementos 18 e 21 quanto os outros que estavam com 65, vamos testar se os elementos 17, 13, 6, 5, os elementos 1 e 2, se reduzindo a seção transversal deles para 60, eles conseguem suportar a carga. Então, testando novamente, podemos ver que os elementos conseguiram suportar essa carga. Então, como eles conseguiram suportar, vamos retornar novamente e, como 60 foi possível suportar, vamos colocar para 55 e ver se eles conseguem se manter após a passagem da carga. Então, com 55 eles não conseguiram suportar a carga, então vamos retornar para o valor superior. Então, vale lembrar que com 55 os elementos que não conseguiram suportar essa carga foram os elementos 1, 2, 5 e 6. Então, com esses elementos nós vamos aumentar a seção para 60 e vamos fazer novamente outro teste. Então, aumentando os elementos para 60, vemos que eles conseguiram suportar o peso que a eles foi solicitado. Então, voltando novamente, vemos que os elementos 13 e 17, que estão com o valor de 55, eles suportaram e o coeficiente deles não é tão grande. Então, isso quer dizer que nós podemos reduzir um pouco mais. Vamos reduzir para 45. 45 não pode, pois novamente está em evidência o fator de esbeltez. Vamos colocar para 50. Com 50 vamos fazer o teste. Então, para 50 podemos notar que foi possível que a ponte conseguiu suportar essa carga. Então vamos retornar novamente para a prancheta. Depois de realizarmos 24 iterações, vimos que a nossa ponte chegou a um valor de 181 mil dólares. Mas, como vimos, a ponte ela já muda sua coloração apenas com o preço da sua própria estrutura. Vemos que os membros que sofrem compressão e tração já estão em cores avermelhadas e azuis, mesmo antes do caminhão passar. E quando o caminhão passa, observe que os membros que estão sofrendo compressão estão em vermelho bem intenso, assim como os que estão sofrendo tração. Então, vamos fazer algumas alterações, porque o caminhão passou, a ponte resistiu,
mas mesmo assim ainda apresenta risco, porque aqui já ficou no limite. Caso fosse um caminhão mais pesado um pouco que isso, pode haver outras questões que influenciem, como o vento e o caminhão passando ao mesmo tempo, outros problemas naturais que venham afetar a estrutura. Então vamos fazer algumas mudanças. Voltando para a nossa prancheta. Então vamos fazer alterações. Vamos rever quais os membros estão sofrendo com maior intensidade. Então vamos fazer alterações nesses tubos que estão sofrendo compressão e nos que estão sofrendo tração, para ver qual vai ser a mudança. Eu seleciono. E aumentar a seção para a seguinte: 220 por 220, e consequentemente o comprimento vai ser aumentado. Sabemos também que na compressão, quanto maior o comprimento e a área da seção, maior a resistência. Então vamos ver como ela se comporta agora. Vejam que já percebemos uma maior resistência, pois os tubos já mudaram um pouco a sua intensidade no vermelho. Ainda estão meio fortes, mas já houve uma alteração boa. Porém, nos que estão sofrendo tração, eles ainda estão em uma cor bem viva. Então vamos tentar alguma estratégia aqui para que ele resista mais, e tentar alguma estratégia para que garanta maior resistência na ponte. Então selecionar os membros 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vejam que aqui o coeficiente em relação à compressão é nulo. Então, e na tração, como estamos vendo aqui, temos os respectivos valores para cada membro, e está bem próximo de 1. Vamos mudar. Então sabemos que na tração a barra deve ser sólida, que a resistência é maior. Vamos colocar aqui uma seção de 65 por 65. Agora vamos ver como vai se comportar. Vejam que quando fizemos a alteração, a ponte não resistiu e consequentemente quando o caminhão passou, ela caiu. Então vamos ver onde foi o erro. Então vemos que quando aumentamos a seção, diminuiu o coeficiente nas barras 1, 2, 5 e 6, mas na 3 e na 4 o coeficiente foi acima de 1,22 em cada. Isso quer dizer que a resistência é menor que a força solicitada, que é a força aplicada na ponte quando o caminhão passou. O ideal é encontrar um coeficiente como os demais, abaixo de 1. E quanto mais próximo de 1, o risco já se torna maior. E quando ultrapassa esse valor, aí não podemos aceitar. Então vamos fazer a alteração nas barras 3 e 4. Vamos diminuir para 50 por 50.
Vamos realizar o teste agora. Vejo que novamente houve insucesso e novamente a ponte não suportou o que foi aplicado sobre ela. Isso também pode ser devido à alteração que foi feita nos tubos que sofrem compressão. Aumentamos a seção e comprimento, consequentemente também o peso vai ser maior. E vamos ver uma estratégia aqui para que possamos solucionar esse problema. Voltando, selecionar o 3 e o 4, colocar uma seção maior, 5 por 80. Vamos ver como ela se comporta novamente. Então vejam que já melhorou um pouco, porém temos esse membro aqui central que está sofrendo uma alta compressão, mas mesmo assim o caminhão passou sobre ela. Mas ainda assim o membro central está sofrendo uma compressão forte. Então vamos fazer uma alteração para ver se conseguimos melhorar isso. Vejam que ao caminhão passar, a coloração vai sendo mais intensa na extremidade inicial e vai se alterando enquanto o caminhão passa até a outra extremidade. Então vamos voltar à prancheta e ver o que podemos alterar para melhorar um pouco. Melhorar e resolver o problema, porque na engenharia o que queremos buscar não é apenas uma economia, né? Tem que ser um custo e benefício, um custo que cumpra com a demanda, né? Então voltamos para a prancheta. Essa barra ela está sofrendo a compressão de 76, sua seção é de 35 por 35, então vamos aumentá-la, colocar aqui 40 por 40. Seguinte, vamos ao teste. Então vejam que anteriormente a cor estava mais intensa antes mesmo do caminhão passar, e agora fizemos a alteração para uma seção maior. Então vamos ver. Ó, já deu uma melhorada muito significante. Então a gente pode ficar realizando inúmeros testes a fim de buscar uma situação ideal, né? E que quando vencer na realidade ela tenha um desempenho ótimo e garanta segurança. Então vamos fazer mais algumas alterações aqui. Vejam que o preço está em 186 mil, aumentou porque realizamos a alteração aqui em 2 tubos. Colocamos barra sólida. E também tem a questão de porque a gente só fez a alteração em 2, então para fabricar apenas 2 peças dessa sai mais caro do que fabricar 6 dessas iguais. Também foi por isso que o preço aumentou, né? E agora vamos selecionar todos os membros inferiores.
colocar uma seção bem maior, a atual. Vamos colocar de 100. Realizar o teste. Então vejo que houve uma mudança bem significativa. O caminhão está no centro da ponte, isso representa uma carga, né, concentrada. E vejam que os membros que estavam em vermelho, em azul, perdão, sofrendo tração, azul bem intenso, agora já estão bem claros, né? E isso foi porque aumentamos a área da seção dos mesmos. Mas aqui vejam que temos as barras na diagonal, que ainda temos uma tração um pouco alta, mas o caminhão está passando, né? Mas vamos ver o que podemos fazer para melhorar, para ver se encontramos uma situação melhor que essa. Vejo que o caminhão passou. Então vamos voltar à prancheta. E vejo que quando fizemos essa mudança, o preço subiu, né? É claro, subiu para 194 mil dólares. Então, o membro 19 e o 20, eles estão sofrendo compressão e tração. Vejo que o coeficiente de compressão aqui, que é dado, né? O coeficiente é dado pela força sobre a resistência. Então, foi aplicada uma força que é dada pela carga, né? Quando o caminhão passou, foi aplicada uma força na estrutura e aí tem a determinada resistência da ponte. Então, a força sobre essa resistência, temos o coeficiente de compressão, que foi 0,68 para as duas, e o de tração foi bem próximo de 1, né? 0,96. Então vamos fazer a alteração para ver se conseguimos melhorar esse coeficiente. Então notem que os membros 19 e 20, eles sofrem, diferentemente de outros que só sofrem ou tração ou compressão, eles estão sofrendo tração e compressão ao mesmo tempo. Então vamos aumentar a área da seção para 110 por 110 e o comprimento permaneceu inalterado. Então vamos ao teste. Então o caminhão passou, a mudança foi pouca, então vamos retornar nossa prancheta para observarmos a alteração do coeficiente. Então vejam que quando colocamos a área da seção para 110, o coeficiente de compressão caiu em 0,18, né? Então temos um coeficiente 0,5, é um coeficiente bom, muito bom, e o de tensão também foi reduzido, né? Antes era 0,96, 98 se eu não me engano, e agora é 0,87. Então podemos ficar aqui fazendo mais algumas alterações a fim de verificarmos todas as situações possíveis e ver qual a mais adequada, né, para o nosso projeto. Então agora estamos na iteração 31 e o valor da ponte está em 194 mil. Como vemos na tabela de coeficientes de todos os membros, o que sofre maior tração, o coeficiente maior
são os membros 19 e 20, é 0,87. Então, e eles sofrem tração e compressão. Então vamos novamente fazer a alteração dos mesmos e observarmos como vai se comportar. Então temos a seção de 110 por 110. Vamos colocar a seguinte, que é 120 por 120. Percebemos também que o comprimento era 5 e agora será 6. Vamos ao teste. Vejo que o caminhão conseguiu passar a ponte. Isso quer dizer que está ok. Que também depende muito da questão de quem está contratando o projeto e da situação do local, né? Onde vai ficar a ponte e o que é que as outras forças que ela podem vir sofrer, como já foi falado, vento ou algum abalo que pode ter pequeno, já pode alterar a configuração que foi pensada no momento do projeto. Então, em relação ao valor, ele é importante sim, mas não apenas na questão de o mais barato possível, né? Tem que ser num preço que não venha também prejudicar a estrutura. E também vai depender do interesse de quem está contratando, quem está comprando, né, o projeto, solicitando, se ele tem muito dinheiro para fazer isso e quer uma ponte bem resistente, e mesmo que uma com a resistência menor seja suficiente, mas se ele quiser, o engenheiro vai ter que atender, né? Vai ter que fazer isso. Então vamos voltar para a nossa prancheta para ver agora enquanto está o nosso coeficiente. Então vejam que quando fizemos essa alteração, o coeficiente caiu, né? Para 0,33, 0,33. Isso quer dizer que a resistência é bem maior, né? Como o coeficiente é a força sobre a resistência, quanto maior for a resistência, menor vai ser esse coeficiente. Se a força for muito pequena, a resistência for muito alta, o coeficiente vai tender a zero, né? Como esse daqui, dos outros membros. E também reduzimos aqui nos membros 19 e 20 o coeficiente de tensão, né, que ela sofre. Então vamos agora ver outros membros. Temos ainda o 8 e o 9, já com coeficiente de 0,74. Vamos ver se conseguimos mudar alguma coisa, só para observar, né? Vemos também que o preço caiu um pouco, caiu para 193.976 dólares, quase 194, né? Então vamos ver. Então vejo que já poderíamos dizer que está bom, mas vamos realizar o máximo de interações possíveis, né, para ver como nossa ponte se comporta e a variação do preço também, né? Voltando para a prancheta, vamos alterar o tubo 8 e 9, que atualmente está na seção de 220 por 220. Vamos colocar o próximo, 240 por 240. Vamos realizar o teste.
novamente que suportou, só que quando a gente aumentou a seção desses dois membros, vejam também que a força nesse membro central aqui é maior, né? Tanto é que apenas com o peso da estrutura ela já está em vermelho mais intenso, né? Diferentemente da situação anterior. Então agora vamos alterar esse membro central novamente. É o 15. É 0,60. A seção de 40 por 40. Vamos colocar de 50 por 50. Vejam que com o próprio peso da estrutura a cor que está mais intensa já foi mais reduzida. Isso quer dizer que a compressão agora aqui, o coeficiente vai ser menor, né? Então novamente a ponte suportou a carga do caminhão. Então vamos voltar para a nossa prancheta. Então vejo que quando fizemos a alteração, o coeficiente caiu na metade, né? A seção antes era de 40, aumentamos em 10, colocamos a área da seção 50 por 50 e o nosso coeficiente caiu pela metade. Anteriormente era 0,60 e agora 0,30. Aqui temos ainda esse tubo 14 que sofre compressão de 0,74, tubo oco, né? Lembrando que compressão é melhor, a resistência é maior para tubos ocos. O 15, o 14 e o 16. Atualmente eles estão com área de 120 por 120, comprimento de 4 metros. Vamos alterar para 140. Realizando novamente o teste. Novamente o caminhão conseguiu passar a ponte. Voltando para a prancheta, vemos que o coeficiente também foi reduzido, só que agora observamos que houve uma redução na compressão, estava 0,74, mas também houve um aumento na tração, né? Que antes aqui não tinha, e agora é 0,07 em ambos. Então temos então o valor agora de 198 mil dólares para a nossa ponte. E como vimos, o caminhão está suportando, mas vamos ver se analisar os coeficientes, né? E ver se podemos fazer mais alguma alteração, porque vemos que esses membros estão em azul bem intenso, estão sofrendo alta tração, assim como também da outra extremidade. Voltando para a prancheta, vamos selecionar os membros 13 e 17. Atualmente estão com a área de seção de 50 por 50 e na compressão não sofrem compressão, né? E o coeficiente de tração é de 0,71 em ambos. Então vamos aumentar a área da seção para 60 por 60. Vamos ver agora o comportamento.
Vejam que já houve uma alteração, uma mudança. O azul está menos intenso, então é bem provável que o coeficiente tenha diminuído, né? Voltando para a prancheta, de fato o coeficiente caiu aqui para 0,49 e 0,49 também no membro 17. Agora vamos analisar novamente para ver se faremos mais alguma alteração. Então vejam que esses membros na diagonal estão sofrendo alta compressão. Vamos voltar para a prancheta. Membro 18 e 21 estão a uma tração de 0,66. É um coeficiente bom, aceitável, mas vamos ver se conseguimos reduzi-lo. Quanto menor o coeficiente em cada membro, maior será a segurança, né? Então é 0,70 atualmente, vamos colocar para 0,80 a área de seção. Realizar o teste. Vejam que já houve uma mudança, então é bem provável que o coeficiente tenha diminuído, né? Então de fato o coeficiente era 0,66 e agora é 0,51, né? Desceu em 0,15. Então, mas também temos um preço mais elevado de 199 mil dólares e 903, quase 200 mil dólares. Mas temos esses tubos aqui com a seção de 220. Vamos ver agora, depois das alterações que foram feitas, se diminuirmos a área da seção deles, o que vai acontecer, né? Vamos colocar para 200. Consequentemente, também vai diminuir, o comprimento vai ser menor, antes era de 11, agora é de 10. Então realizamos. Vejam que todos eles sofrem apenas compressão, né? O coeficiente para tração aqui é 0, então não sofrem. Então vamos realizar o teste de carga agora, novamente. Vejo que não foi uma boa alteração, né? Não fizemos uma alteração muito correta, porque o vermelho ficou bem intenso mesmo. Isso quer dizer que a compressão aqui é muito alta mesmo, quando diminuímos a seção. Então vamos mudar um pouco agora, né? Vamos voltar à situação anterior. Tudo para a prancheta, era 220, né? Como já sabemos como se comporta para 220, vamos colocar para 240, que é o próximo, né? 240 por 240. Mas vejam também que para a seção de 200 por 200, os coeficientes subiram, né? Estavam antes na casa dos 0,6, no máximo 0,7, e agora subiram bastante, se aproximando mais de 1. Quando é 1, isso quer dizer que a força é igual à resistência, então não é nada seguro, né? Mas aqui está próximo, vamos alterar e ver o que vai acontecer. Então vamos analisar. Vejam que a ponte suportou bem, né? Mas também o preço foi para 202.303 dólares, 333 dólares e 32 dólares, né?
mas já está uma situação aceitável, né? Mas como se trata de um programa de simulação, temos que analisar o mais todas as situações, né? O mais possível que possamos fazer aqui para que possamos escolher a melhor situação, né? Para nossa ponte, para garantir a segurança. Então voltando para a prancheta, então vemos que os coeficientes de 11 12, 7, 8, 9, 10 e 12. Vemos que os coeficientes caíram, né? Para 0,56, 0,61. Então, e o preço foi $2.333 aproximadamente. Então, esse projeto já poderia ser aceito, né? Já poderíamos executá-lo, porque ele atendeu a demanda, né? Que era suportar o caminhão, e os coeficientes, como estamos analisando aqui, foram todos bons, né? O maior coeficiente observado aqui é o no tubo 19 e no 20, que sofre compressão de 0,33, mas de todos o maior é na tração, né? 0,67, e é o coeficiente bom, né? Aceitável. Dando continuidade às nossas interações, agora percebendo que o custo da nossa treliça até o momento está em $202.332,97, e como um projeto em engenharia, o objetivo é minimizar ao máximo os custos, vamos verificar no momento a tabela de custos. Essa tabela é dada pela opção Report, custos calculados. Até agora a gente percebe que em relação a, no caso, foi usado carbono para as barras até agora, e nós observamos que o preço do carbono por quilo está de $4,50. O que foi usado, no caso, a gente multiplica por 2 esse valor, uma vez que a nossa ponte é espelhada, ou seja, a gente está trabalhando com a parte frontal, mas existe a parte dos fundos, que é o espelho da parte que a gente está trabalhando, ela vai se alterando da mesma forma que a parte frontal, por isso é multiplicado por 2. E a gente percebe que o custo das barras sólidas até agora foi de $24,106,33. Já em relação aos tubos, os nossos tubos que a gente está usando oco para minimizar, já com a intenção de minimizar os custos, os nossos tubos a gente percebe que o custo é de 6,30 por quilo, é multiplicado por 2 também. A gente percebe que o custo até agora dos tubos está sendo de $35.726,64. E com os cálculos dos demais membros, ajustes, a gente tem uma soma de $202,332,97. Aí a gente, com a intenção de diminuir esse valor, a gente dá continuidade às interações. O próximo passo, a gente percebe que os tubos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 estão com a mesma dimensão. Uma característica dessas dimensões iguais é que os membros com tamanhos diferentes, se a gente estivesse usando, para a produção em série sai mais em conta.
usar os tamanhos iguais. Se a gente for fazer pedido de membro a membro com tamanhos diferentes, vai sair mais caro. Se a gente encomendar vários membros com o mesmo tamanho, sai mais em conta em relação à dimensão. Então a gente vai pegar esses membros que têm as mesmas dimensões, de 240 por 240, no entanto alta essa dimensão, a gente vai tentar diminuir ao máximo. Aí seleciona, usando a opção CTRL e usando o mouse, selecionando todos os tubos de 240. Pronto. Agora selecionado, a gente vai nesse botão aqui tentar diminuir essa dimensão. Vamos deixar em 200 para ver como é que se comporta. A gente percebe que deixando em 200, nosso coeficiente de esbelteza continua ainda bom, pois o ideal é ele estar abaixo de 1. A gente percebe que continua. Aí a gente verifica agora o comportamento dessa ponte. Vamos fazer um ensaio, né? O nosso primeiro ensaio com as interações feitas até aqui. Fazendo o teste, vamos ver a carga passando e ver o comportamento. A gente percebe que a parte que fica mais vermelhinho na nossa ponta é que está sofrendo mais compressão em relação à carga. O caminhão que vai passando, o caminhão passando uma vez já é suficiente para a gente perceber o comportamento. Percebemos que o nosso valor diminuiu muito em relação ao valor anterior. Percebemos que estava de 202, passou para 193, quer dizer, diminuiu bastante. Aí a gente continua. Tem mais tubos aqui que a gente pode mexer com a intenção de diminuir o custo da nossa treliça. Por exemplo, esses tubos de 140. Esses de 140 a gente pode deixar de 130 para ver qual o comportamento. Vamos selecionar os dois, no caso é o 16 e o 14. Vamos deixar de 130 ou 120? 130, vamos deixar 130. Vamos analisar o comportamento. Percebemos que conseguimos diminuir o coeficiente de esbelteza ainda mais. Aí a gente vai aqui em teste e vamos ensaiar a carga novamente para ver o comportamento. Percebemos que a gente diminuiu os custos ainda mais, no entanto a tensão aumenta. Depois a gente diminui o material usado, ou seja, o carbono, até agora. Vamos voltar para o projeto. E agora a gente vai mexer nesses outros tubos. Tem dois tubos aqui de 80, o 18 e o 21. Vamos mexer nele para ver o comportamento. 18 e 21 está de 80. Vamos diminuir ele com a intenção ainda de baixar os custos. Vamos deixar, não, eles estão ao máximo. Vamos tentar mexer, no caso aqui é barra, vamos tentar mexer nesses tubos aqui, nesses de 130 a gente mexer. Vamos tentar mexer no tubo 19 e 20. O 19 e 20 está de 120. Vamos deixar de 110 para ver o comportamento. Pronto, de 110.
A gente vai lá no teste. Nossa ponte não caiu, mas a gente percebe que essas barras aqui estão sofrendo muita tração. Uma vez que diminuiu, a compressão aumenta aqui, consequentemente a tração também aumenta nessas barras aqui centrais. Mas a nossa ponte ainda assim continua resistindo. E o preço diminuiu. A gente percebeu que ó, esses tubos eles estão aqui bem centralizados. Ele sofreu muita tração agora com essa última mudança, mas conseguiu resistir. E agora o nosso coeficiente de belteza aumentou, mas ainda continua abaixo de 1, o que é viável para o nosso projeto. Oi, meu nome é Samara e eu vou explicar para vocês agora para diminuir o custo que está de R$ 191.995,23. Nós iremos fazer agora a redução de custo selecionando essas duas barras, esses tubos centrais, que está no comprimento de 130 por 130 por 6, que irá passar para 120 por 120 por 6. Aí iremos agora dar o play. Como podemos ver, a nossa ponte ela ainda conseguiu suportar o peso do caminhão concentrado. Os azuis, a cor azul, ela representa o ponto de tração e o vermelho de compressão. O efeito que tá tendo mais força é o de compressão, pois o vermelho está numa tonalidade maior do que o azul, devido ao peso do caminhão que está tendendo para baixo. Iremos voltar agora para normal, e como nós podemos ver, de 191.923 desceu para 191.805,33 reais. Podemos ver uma diferença de custo um pouco clara, mas ainda visível.